Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, bom dia, ótima terça-feira, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do nosso tema dessa semana, onde estamos falando sobre a arte de envelhecer e hoje vamos trazer um pouquinho mais sobre isso. Palavras de Emmanuel que diz assim: antes de mais nada, é necessário esclarecer cada uma das gerações que se cruzam na mesma época reencarnatória, sobre um princípio altamente funcional para o progresso das coletividades, entre povos e nações. As atuais posições e funções específicas das gerações de hoje já estiveram trocadas em vidas passadas, e ainda se inverterão em vidas futuras. A geração mais velha de hoje, em função educadora, foi a mais nova e educanda de ontem, e será a de amanhã. Os papéis vão sendo invertidos no suceder das exigências, para permitir um intercâmbio salutar de experiências, vivências e também conhecimento, de infusão recíproco de valores em ampla e necessária complementaridade. Essa contingência está a apontar a todos o respeito mútuo, recíproca compreensão e liberdade a ser mantida entre os mais velhos e os jovens em comunicação produtiva, espiritismo e educação. É isso que a gente quer trazer para você. Tudo é sequência da lei, segundo Emmanuel. As fases da vida e o que cada uma representa para o espírito é o que nós vamos falar hoje sobre a arte de envelhecer. Dentro dos objetivos da doutrina espírita, meus irmãos, a renovação moral, onde se fala de encarnação, isto é, o uso de um corpo físico e o tempo que se pode desfrutar dele, é altamente valorizado no entender espírita. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concedeu, acabam retardando a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrarem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação e também quando se torna um castigo. Desse modo é o homem, um espírito transeunte, reencarnado nessa terra, peregrino imperfeito, em determinado grau educativo em romagem da perfectibilidade para a perfeição que, pela educação conquistada ou ainda a conquistar em reencarnações sucessivas e progressivas como um ser pluriexistencial, atingirá o estado de puro espírito, isto é, totalmente educado. Entendida essa premissa, o espírito precisa de um corpo físico para desenvolver o seu potencial perfectível, submetido ao ciclo da matéria que nasce, cresce, desenvolve-se, mantém determinado equilíbrio, desagrega-se e morre. Qual a função de cada uma? Bem, há uma coisa que seja superior mais importante. Recorde-se que na perfeição do Pai não existe acaso, supérfluo ou algo sem função específica. E desse modo, cada fase em que esteja o espírito tem ela uma função altamente qualificada em preparações contínuas e também consequentes, onde o aprendizado, as experiências, o processo educativo aí contido vai ampliando o campo perceptivo e também o irradiador do espírito. E de passagem, se recordem também que a infância, etapa que vai desde o nascimento até a puberdade, se configura como o tempo de transição de uma existência para outra, período de convalescência da árdua travessia da vida espiritual para a material, onde a primeira função é o repouso e as faculdades em latência encontrarão, no trabalho enviado pelos pais ou responsáveis, os estímulos para que se manifestem. Nesse campo, meus irmãos, interligado, junto, paralelo ao repouso, latência, está a segunda função, que é a plasticidade, a maleabilidade, propiciadora do campo aberto para se reformar, mudar. Por exemplo, o desvelo, o carinho, a firmeza, o empenho dos pais e responsáveis em trabalhar sem perder a dimensão do que está diante de um espírito imortal, dá sentido e entendimento a várias situações com as quais se defrontarão.
Dentro dessa visão, a imortalidade em nenhum momento pode ser esquecida, pois ela é a referência do ser. Com seu passado, aquisições, virtudes e problemas, também dá sentido a todos os cuidados e trabalhos visando o futuro. Amanhã voltaremos, meus irmãos, falando um pouquinho mais, onde nós vamos falar sobre a adolescência. Sim, amanhã, aqui dentro da arte de envelhecer, são as fases pelo que o ser encarnado passa neste plano. Fiquem todos na luz do nosso amado Mestre Jesus e não esqueçam, hoje 7h15 da noite, tem palestra na Casa Filhos da Luz. Você é nosso convidado. Até amanhã. Namastê.